Direto dos estúdios da Carbono Estúdio. É Carbono Estúdio ou Carbono Estúdios, diretor? Carbono Estúdios. Na minha época, diretor, carbono era aquele negócio... Lembra, professor Jordanes? Era um negócio que a gente colocava assim, né? E saía lá do outro lado. Né? Então, direto dos estúdios da Carbono Estúdios. E, ó, esse estúdio aqui, o pessoal tá elogiando muito os cortes, o podcast... E o seguinte, eu tinha uma visualização no podcast, agora tenho 1000, Arthur. Cara, hoje, professor Ivan deu 1000 visualizações. Olha só, esse pessoal aqui, eles faziam Fala Glauber, né? Que é um podcast famosão, né? Os caras lá entregaram o Glauber lá. Primeiro pai no mundo que entregam a gente da ABIN. Enfim, então é Carbono Estúdios. É Carbono Estúdios. Eu vou aprender ainda, que eu sou novo aqui na casa. Tá arrebentando o podcast. E quem vem aqui tem que aproveitar. Tem que aproveitar para a gente produzir cortes e você ter cartaz. Que muitas vezes as pessoas... engasguei. As pessoas elas não têm noção do que você pensa. E esse é o momento de você falar o que você pensa. E eu estou aqui com um grande amigo das antigas. Viu o começo da minha carreira. Eu ocupei sua primeira candidatura, professor Jordanes, grande professor Jordanes, direto de Planaltina ou Araponga? Arapuanga e também Planaltina. Odi, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Obrigado ao pessoal da Carbono Studios, é um prazer estar aqui. Podcast Rádio Corredor já é um sucesso, Você acha? Eu acho que, não tenho dúvida. Ontem o professor Ivan deu uma aula, Renato da Guiar deu uma aula. O pessoal... Teve a Josi Jacob aqui. Muito Você é o bom. quarto. Excelente, excelente. E é um espaço para quem está precisando de espaço, aproveitar esse espaço, porque você dá essa oportunidade. Você é o único que está dando oportunidade para aqueles que não tiveram mandato ainda. Sim, isso é muito valioso. É legal ouvir. Você teve 9.000 e poucos votos na eleição passada. O meu rical é esse, na casa de 9 a 10. Né, 9 a 10. Você nunca caiu assim, cair não, né? Sempre manteve ali. E sempre que houve uma pequena queda, embora eu sempre tenha o princípio da autorresponsabilidade, eu sou responsável pelos meus atos. Mas sempre que houve uma pequena queda, não foi por minha causa, ou por causa de um registro, de uma nominata, alguma coisa assim. Você só entrou em furada. Mas porra, a verdade é essa. A gente, neste mundo, e eu quero falar para você que pretende ser candidato, a primeira coisa, não se afaste dos seus princípios. Segundo, a política imita a natureza. A política imita a natureza. Então, assim como para se ter o mel, se observa o favo, favo é o quê? Família, amigos, vizinhos e outros. Se você é candidato e você não tem família, amigos, vizinhos e outros do seu lado, para que você é candidato? A maioria é candidato... De si próprio. De si próprio, né? De si próprio. Você sabe qual é o problema hoje em dia? Em Brasília, né? Que o distrital é vereador e deputado. O cara cumprimenta 10 pessoas, acha que pode ser candidato. Eu pensei que isso ia acabar um pouco, mas existe isso ainda. Eu penso que é legítimo ser candidato, claro. Um direito, mas você precisa mensurar o quanto você está disposto a expor a sua família, a sua vida pessoal, o seu futuro, a sua saúde. Veja bem, quando eu me lancei nesta ideia, nessa jornada de ser político, não fui eu mesmo que busquei, a minha comunidade buscou, porque eu descobri que havia um limite da minha competência. O limite da minha competência como diretor de escola, professor da rede pública, como líder comunitário, ia até um certo ponto. O que eu queria fazer, a minha competência não alcançava. E como é que eu descobri? Eu descobri vendo pessoas que se enganjaram na política, que aceitaram o desafio de ir para a política em lugares de decisão, de comando. E eu disse, essas pessoas não chegaram lá à toa. Elas tomaram uma iniciativa e eu tomei a iniciativa. Então, você que é candidato, não importa se você tem 500 votos, 1.000 votos, não importa. Se você é candidato, você tem um valor imenso. Você é alguém que predispôs a ir à luta. Essa nova lei eleitoral, eu acho que isso está tendo esse sentido agora que está tendo na prática. Porque os partidos grandes, por exemplo, eles conseguem montar o topo da nominata. Mas para baixo, aquele candidato que teve 5.000, 8.000 votos, eles não estão conseguindo encaixar nas nominatas. Então, a gente está vendo o valor, né, de quem se candidatou na passada para essa agora. Porque está difícil para candidato novato, nunca foi para a urna. As nominatas estão com muita dificuldade de serem formadas. E você, hoje, que tem aí seus 3.500, 4.000 votos, 5.000 votos, meu irmão, não se desespere. E não caia no canto da sereia.
Observe o cenário, observe como estão sendo montadas essas nominatas e você tem o direito de pedir para o seu presidente ou para o líder que está montando. Eu quero ver a nominata. Ah, tem fulano. Não, eu quero ver, eu preciso ver essa lista. É um direito seu. E a outra coisa, quando a proposta material, financeira, ela é muito vantajosa, acredite. Corra. 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 Porque, na verdade, o que acontece? Você tem um valor imenso, só você não sabe disso. Eles sabem. E, por saber, eles contam para você uma história onde você terá tudo. E você fica com a parte mais difícil, que é a rua. Então, o meu conselho é: vá a podcast, vá à rádio, vá em rádio comunitária, vá em debate, converse com as pessoas, ouça as pessoas, mas principalmente ouça a sua mente, o seu coração, ouça os seus princípios. No seu quarto de porta fechada, dobre o seu joelho. Quando o seu joelho dobra ao chão, seu coração toca ao céu. Você fala para Deus das suas coisas, mas Deus fala para você das coisas dele. Então você precisa seguir a sua intuição. E eu segui a minha intuição todas as vezes. Então a responsabilidade é minha. Fui candidato 3 vezes, o meu RICAL é 10 mil votos. Nunca fui eleito, faltou muito pouco para ser eleito. Enfrentei gigantes em várias nominatas e não tive vergonha porque fiz um trabalho muito bem feito. Não fiz inimigos na política. E tem uma coisa que Odir e eu, e você que está nos assistindo, acredite, Odir e eu temos essa premissa na vida. A gente nunca leva para o lado pessoal. Eu não levo. A gente não leva para o lado separo, pessoal. A gente sabe separar. É muito difícil, mas não é fácil não, tá? É isso. Porque qualquer coisinha você vai para o lado pessoal. Só que aí algumas pessoas não nos querem bem, mas aí é uma responsabilidade delas. Nós não temos que gerir a vida de ninguém. A gente administra a nossa. Então nós não temos que zila com ninguém. Não é isso? Então eu transito em todos os partidos, tenho o carinho de todos os presidentes. Deputados me tratam muito bem. Você pode pegar o meu celular aqui, tem convite para café com todos eles, porque eu os trato bem e com respeito. Eu não desrespeito as pessoas. Eu não trato as pessoas por características físicas. O meu embate sempre é de ideia. É de pensamento. Se eu ficar descalço aqui, tá tudo bem, né? Olha, aí é que tá. O meu problema não é se o cara tá de chinela ou se eu o cara posso ficar descalço? Pô, com certeza, porque não me importa o que o cara tem no pé, me importa o que o cara tem na cabeça. Não é isso? Então, veja bem, pra você ter ideia, eu termino uma eleição 11.927 votos. Como eu não pude levar comigo para o lugar que me ofereceram, porque termina a eleição, você que vai ser candidato, presta atenção. Quando termina a eleição que você é bem votado e você não consegue ser eleito, vão te oferecer um lugar. Não vá para esse lugar se você não puder levar aqueles que colaram adesivo nos carros para você, bandeiraram nos balões para você, fizeram caminhadas com você. Se você não puder levar essas pessoas, não aceite. Eu não aceitei. Eu voltei para a rede pública, voltei para o meu lugar de professor, com 11.927 votos nas costas. Porque eu não podia deixar Lúcio Santana Gama, que colocou adesivo em carro para mim, na rua. Eu não podia deixar a dona Geralda, que fazia diária aqui na Asa Norte mesmo, e chegava em Planaltina e ia bandeirar às 6 da tarde. Eu não podia deixar eles para trás. Compreende? Então eu voltei lá para a base, fiz um trabalho perfeito para voltar na próxima. Aí, quando viram que eu estava voando, Jordanes está voando, voltou para a base, o cara é doido, não pegou cargo nenhum, vai ser eleito, a gente precisa derrubar esse cara. Eu sou um professor cuja pedagogia ela é baseada na oportunidade, mas ela exige disciplina. Ela é baseada na oportunidade, mas ela exige disciplina. Então, eu dirijo uma escola que toda segunda-feira hasteia a bandeira nacional, sexta-feira arreia a bandeira. Eu dirijo uma escola que os meninos dão a oportunidade para as meninas passar primeiro. Como é uma escola integral de 10 horas por dia, todos ficam 10 horas por dia, 2 idiomas, 15 matérias. Uma das coisas principais lá é o respeito ao próximo. É principal, é primordial. Inclusive, tem um deputado que copiou uma coisa que ele viu lá na nossa escola. Odir, eu tenho 16 projetos prontos. Olha só, escuta essa. Eu tenho 16 projetos prontos para entregar o dia que eu ganhar a eleição, que eu chegar lá, eu tenho 16 projetos prontos para entregar. Inocente, tolo, comentei sobre um deles e mostrei para um deputado. Olha aqui, na escola não toca sirene, porque eu tenho as crianças espectro autista, não toca sirene. Tem mais de 15 anos. Ele é mesmo, que legal e tal. Colocou o projeto lá, agora não pode mais tocar sirene. Mas foi o professor aqui que iniciou. Então, o que acontece? Quem foi o deputado? Mas fala o nome, é importante. Deixa ele curtir. Olha só, é importante porque ele também pode dar o crédito. Não deu, ele já anunciou, mas vamos lá. Foi Eduardo Pedrosa? Não, vamos seguir. Mas você tem que falar. São meus amigos, deixa pra lá, tá bom. Não precisa inimizade. Beneficiou 500 mil crianças, tá ótimo, tá perfeito. Mas vamos elogiar, porque você teve o projeto, você tem 16, né? Você falou que tem 16 projetos. Tem, pronto já. Pronto. Ele pegou um.
Os outros 15 ele não viu ainda. É. Mas você vê que um já foi um benefício danado. Não, mas tem outros 4 aí que já estão funcionando Já também. tá funcionando? De outros deputados também que já Então, colocaram. mas olha só. Deixa quieto, vamos seguir Dá em frente. tem que dar o crédito aos deputados, porque clonaram coisa boa. Clonaram coisa boa. É, mas foi Eduardo Pedrosa, não? Não, mas... Foi Eduardo Pedrosa. Foi não. Aí, Eduardo, parabéns. Foi não. Foi não. Eduardinho é meu amigo pessoal. Vocês se gostam, né? Ó, a primeira eleição disputamos juntos. É. Primeira eleição, lá no PPS disputamos juntos. Ele podia ter tido mais uns 2.000 votos. Que você Se tinha ele dado, tivesse né? 1.040 votos a mais, eu era deputado. Caramba, hein? E eu tenho muito orgulho do cara que ele se tornou. Eu tenho muito orgulho do cara que Eduardo Pedrosa Mas não se foi ele, tornou. não, né? Não. Ah, então... Continuando. Então, lá na escola, vai vendo, Odi. É uma escola... o CEF Arapuanga é uma escola integral de 10 horas por dia. É uma escola que tem 2 idiomas, ela é bilíngue. É uma escola que tem dia da semana que só fala espanhol. Ah, tá. Tem dia que fala só inglês, enfim. Uma escola com 5 refeições, inclusive almoço. É o melhor IDEB do Distrito Federal, mas é uma escola calcada também na disciplina. E aí tá ali aqueles meninos ali, na hora do intervalo do almoço, aquela algazarra, e de repente, olha como são as coisas. Eu vou lá e recolho um par de sandália. E falo ao dono, depois vai lá pegar comigo. O que acontece? Professor Jordenes, voltando de uma eleição, 2 anos depois, voando, as minhas bases todas fechadas comigo, eu lá trabalhando de 6 da manhã às 11 da noite, normal, a vida normal, mas voando como líder comunitário, voando como político, pronto para voltar para a próxima e arrebentar. O que foi feito? Pega esse menino, sem a sandália, que vai buscar a sandália, filma e coloca. Jordenes obriga o menino a ficar sem a sandália. Meu irmão, isso veio como uma avalanche, a mídia e tudo mais. E, querido, falar uma coisa para você. Eu me relaciono com a família, sempre me relacionei com a família, nunca. E aí, como a minha comunidade sabe quem eu sou, eu moro lá, eu moro na comunidade que eu trabalho, eu moro numa quadra, a escola é na outra, vivo lá, sou morador iniciante de Arapuanga. O que acontece? Acredita-se que isso vai destruir a minha carreira política. Pelo contrário, eu venho numa outra eleição, na próxima eleição, mantenho o padrão de votos. A caída que houve foi em função do não registro da nominata. Você lembra disso que aconteceu com o PTB, aquele problema sério com o PTB, onde eu mando um abraço aqui para o Alírio, que eu amo de paixão. É por isso que eu falo para você, eu não tenho inimigos nenhum na política. Amo de paixão. O Alírio ia ser governador, era candidato a governador, entregou a candidatura. Você lembra disso, né? Lembro. Enfim, então aquilo foi que desmontou, naquele momento, a nominata, porque todo mundo acreditava que ele seria o candidato a governo. E muito candidato falou que você... esse episódio do chinelo, se você me dá uma parte, você nunca tirou voto seu. Nunca tirou voto. Às vezes, o que tira voto da gente é não ter estrutura. Perfeito. Não é? Porque eu sempre falta estrutura, não Sim. tem jeito. Sim. Quem tem ali na casa de 10.000 votos, ele vai precisar de triplo de estrutura. Com certeza. E realmente essa questão de... O pessoal do Cláudio Abrantes na época, com você falava que você não era candidato porque eu lembro, porque eu vi. Pronto. É verdade isso? É verdade. Você não quer falar, né? É verdade. Não, mas eu vi. Se você falar que é mentira, você está me tirando como mentiroso. É porque a minha cidade, ali, é uma cidade que tem esse viés da política muito de um contra o outro. O que não existe, porque quando o Benjamin nasce, filho de Cláudio, eu estava lá no hospital abraçando o Cláudio. Recentemente, infelizmente, tivemos a passagem do pai dele. Sim. Eu estava do lado dele. Meu pai fez a passagem dele, Cláudio estava. Então, assim, eu tenho por todos um respeito muito grande. Eu não tenho um relacionamento próximo com o Pepa, porque ele é uma pessoa que... Eu não sei, não tenho um relacionamento com ele, não é culpa minha, mas... É porque é o seguinte, tem essa, o Pepa é deputado, certo? Certo. Então, o deputado realmente, todo mundo quer tirar a cadeira dele. Perfeito. E claro que ele incorpora isso, que você falou aqui o negócio do leão. Isso. Né? Isso. O cara é o leão. Então, aí às vezes o grupo também inflama. É isso. Não vem nem a ele, vê o cara gosta de você. É igual o Cláudio, eu nunca vi o Cláudio falar mal de você. Pronto, é porque isso que eu falo para ti. Eu não tenho inimigos na política, porque a política é a arte de evitar a guerra e a miséria no mundo. Porque, assim, o Cláudio, ele poderia falar mal de você para mim, que ia ficar para mim, eu não ia sair falando por aí, porque é sigilo da fonte, mas eu falo de verdade. Ele nunca pediu para falar nada. Não é isso. Entendeu? Mas eu acho que esse negócio do chinelo nunca te tirou voto. E... Se fosse dos dias de hoje, daria até para hypar em cima. É isso, compreende? Se nos dias de hoje daria para poder, em cima disso, fazer uma performance, uma plataforma, enfim, não é o sentido. Você sabe, porque eu tenho uma plataforma muito mais interessante que isso. Só para mais uma vez encher o saco sobre isso, não, até para orientar outras pessoas. Aquela questão do chinelo, ali era alguém tentando te destruir. Eu sei bem quem. Outra coisa que eu ia falar com você. Eu lembro bem dessa época. Às vezes a gente, por exemplo, tá aqui o Arthur aqui. Aí o Arthur diz que é meu inimigo, eu digo que eu sou inimigo do Arthur. A gente é inimigo. Pronto. Pessoas fora sabem que a gente é inimigo. Às vezes um cara lá fora, ele arma. Sim.
Ele arma contra você. Perfeito. E a culpa vai pro Arthur. Perfeito. Entendeu? O teu caso, eu lembro bem desse negócio do chinelo, não foi ali de dentro de Planaltina. Eu sei, porque eu falo, porque eu sei onde eu tava. Pronto. Eu sei quem quis fazer isso. Porque, pô, esse cara é ameaça. Se esse cara sair, Pronto. se esse cara for deputado, eu Pronto. perco minha cadeira. Pronto. Não foi lá de dentro. Ok. Tá? Então, muita... Esse negócio do chinelo aí nunca lhe tirou voto. E nem poderia ser, porque o meu viés de trabalho, eu sou... Veja bem, eu acredito no capitalismo como um meio de progressão e crescimento de vida, mas eu não acredito num capitalismo que ele destrua o próximo. Então, eu acredito num capitalismo que gere condições de vida melhor para todo mundo. Isso é possível, porque, veja bem, olha como são as coisas. Eu ando o DF inteiro, eu estava em Água Quente, e uma mãe reclamava que ela não tem CRAS. E ela vai perder o benefício dela, o BPC, ela vai perder o BPC, porque ela tem que ir no CRAS renovar o cadastro único, que é o meio pelo qual, lá no INSS, ela garante o benefício dela. Não tem CRAS. O CRAS de Planaltina e Arapuanga é um problema muito sério, muito difícil. Eu vivo essas realidades. Então, como é que eu vou punir alguém por estar com um calçado simples, humilde, sendo que eu vivo numa comunidade dessa? E é uma das minhas bandeiras que o CRAS funcione dignamente em todas as RAs. Em todas. Porque tem que funcionar. Porque 760 mil pessoas do DF dependem de benefícios, diretos ou indiretos do Estado. E se o Estado se omite de fazer isso, está fazendo com que essas pessoas vivam na miséria. E isso não é permitido, isso não é possível num lugar onde nós temos o maior índice de desenvolvimento humano, nós temos uma renda per capita extraordinária de R$24 mil no Lago Sul e de R$600 em Santa Luzia. É muito bom que você falou aí. Mas eu quero voltar ali no negócio do chinelo. Não é o chinelo, eu quero falar outra situação que aconteceu recentemente que lembra muito aquela época. Você pegou um chinelo que estava lá, né, jogado, levou, o dono do chinelo veio buscar. E não ia acontecer nada, ele ia botar o chinelo e ia para a sala dele. Zero problema. Eu sei que é assim. Zero problema. Esse dia teve uma brincadeira numa escola cívico-militar no Itapuã. De pagar as flexões. Sim, eu fui investigar, eu fui averiguar. Era uma brincadeira entre os alunos e, ó, se chegar atrasado, vai pagar essas flexões aqui. Tu viu o pandemônio que fizeram? Estão torturando os alunos. Mais que isso, era o seguinte... E tem fila para entrar na escola. Pronto, é isso que eu ia falar para você. Então, como é que o professor Jordanes subjugaria uma criança e depois ele abre 100 vagas e tem 600 inscritos para a escola? Como é que ele se candidata a diretor da escola de novo e tem 97% dos votos? 97% dos votos, com a aprovação dos pais, das mães, dos próprios estudantes. A minha votação, inclusive a primeira eleição para diretor de escola, o Correio Brasiliense coloca uma matéria como eu sendo o cara mais bem votado, com a maior aceitação entre professores e estudantes. Compreende, irmão? Então, assim, compreendo. Então, este trabalho que eu faço lá é um trabalho reconhecido pela minha comunidade. Você tem quantos votos lá da comunidade escolar? Você sabe números? Bem, meus números na minha própria comunidade são 6.500 votos, é muita coisa. Não, mas eu falo dentro da escola. Dentro da escola. Quando tem eleição, dentro da escola, a minha margem, já participei de 3 lá dentro, 97%, 98% nessa casa. Não, mas é que dá o quê? 1.000 votos? Dá cerca de 1.500 votos. Tá vendo? Na sua escola você tem mais votos que muito candidatura. Compreende? Compreendo. Então, assim, como é que você pode ter uma ação punitiva? Porque não é vigiar e punir, é educar. Educar é mais difícil, irmão. Então, o que acontece? Dentro da comunidade aceito, respeitado, porque vivendo a realidade da comunidade. Veja bem, tem uma coisa que eu não consigo assimilar com muita naturalidade. Por que é que saem de Arapuanga ônibus que você olha e fala assim, estão vazios? Eles não estão vazios. As crianças que estão dentro deles são tão pequenas que você não as vê na janela do ônibus. A minha meta, se eu conseguir chegar onde eu quero chegar, é que nenhuma criança se desloque mais do que 2 quilômetros para poder estudar. É digno isso é dignidade e é segurança, inclusive, hoje. Sabe? Então, nós precisamos pensar nessas coisas. Por quê? Vou repetir. Brasília, Distrito Federal, tem uma renda per capita de 23 mil no Lago Sul e de 600 em Santa Luzia, Porto Rico, só nascente estrutural. 800 no Paranoá. Renda per capita de R$800. Então, irmão, é uma disparidade muito grande. Ao mesmo instante que uma criança está numa escola falando 2 idiomas, o motorista está esperando para terminá-lo, tem uma outra criança saltando uma vala com esgoto. E elas estão no mesmo espaço. Embora o céu que te cubra é o mesmo, a diferença social é gritante, irmão. E até quando nós vamos negar isso? Porque, veja bem, no instante em que as pessoas começaram a frequentar o Parque Shopping, porque o transporte chegou até a porta do Parque Shopping de maneira extraordinária, criaram o Iguatemi. Então, o Iguatemi ficou mais selecionado, o Parque Shopping ficou mais público. Compreende que um dos meios de afastar a população do que é
para todos é o transporte. O transporte é um meio de estrangulamento social. Brasília precisa, o DF precisa ver o seu modal de transporte. Por quê? Porque o DF é para todos. Uma criança de Arapuanga tem o direito de conhecer a Praça dos Três Poderes. Ela tem o direito de conhecer o Museu do Banco do Brasil. Só que ela não vai porque ela não tem transporte. O transporte é um dos meios de acesso social, isso precisa ser visto. A outra coisa é, dor não tem CEP. Por que é que alguém chega numa unidade de saúde dizendo eu estou passando mal, estou doente? Você não é atendido por esta unidade, você tem que ir na unidade da sua vizinhança. Dor não tem CEP, irmão. Como que vai dizer isso para uma gestante de 9 meses que está no momento de dar à luz e dizer para ela, não é aqui o seu local? Não existe isso. A famosa burocracia, né? Muita burocracia, muita coisa emperrada. Mas aqui, você vai falar, essa porra só fala de chinelo, não é isso? Não tem problema. Não é questão de chinelo. Eu estou dizendo que tentaram vender, que torturavam as crianças na escola cívico-militar, no Itapuã, e tem uma fila lá de mais de 1.000 alunos querendo entrar. Perfeito. É aprovado pelos pais, com mais de 90% de aprovação. Sim. Certo? Sim. E, cara, não tem vaga. Eu tenho uma enteada que estuda numa escola cívico-militar. E, no seu caso, você falou que tem quantas pessoas querendo entrar na sua escola? Nós abrimos 115 vagas, tem 612 inscritos. 612. Então, presta atenção para você começar a entender o quebra-cabeça. É alguém que tem muita vontade de te ver não chegar no poder. E aí você pensa que é de dentro de Planaltina. Eu vou falar para você, eu falo 100% de dúvida. Não é de dentro de Planaltina. Perfeito. Eu te falo, às vezes, não estou dizendo que você faz isso. Às vezes o Pepa fica com raiva do Abrantes, aí o Abrantes fica com raiva do Pepa, aí o Pepa e o Abrantes vêm e começam a te atacar. Tem os pés de rato lá, os Zé do Caixão da Vida, assim, que são os caras não acrescentam em nada. Mas é isso, cara. E claro que isso afeta muita gente, né? Não, e veja bem... E você vê a sua votação no Caio? E veja bem, o que acontece? Hoje seria um dia... Se tivesse acontecido antes o que está acontecendo hoje, daqui a pouco vai acontecer no Palácio do Planalto, o presidente Lula vai sancionar a parte digital do ECA, o ECA digital, vai complementar o ECA. A partir de hoje, qualquer postagem que tenha uma criança, a responsabilidade é imensa, está entre plataforma, quem postou, compreende? Então, veja bem, eu vivo num mundo digital e que qualquer coisa que eu faça hoje, ou que qualquer um faça, está... A pronta amostra para quem quer que seja. Você está diante de um escrutínio. Você está sendo o tempo inteiro julgado. Escrutinado. Isso. Então, o que acontece? Ninguém fica na posição que eu estou, na escola de Arapuanga, na comunidade que eu estou, fazendo coisas erradas, irmão. Não tem como, não existe essa possibilidade. Você é muito vigiado, muito acompanhado. E eu, sendo uma pessoa pública, e eu faço questão de ser, então, no outdoor de Feliz Natal, que eu paguei do meu bolso com o meu consignado, tá, minha esposa, meu filho e eu desejando Feliz Natal. Por quê? Porque eu estou dizendo para a minha comunidade, dizendo para a minha cidade, a minha família, que é a base da minha vida, que é a sustentação da minha vida, estamos desejando para você um Feliz Natal. Que é a coisa mais genuína que a sua família está ali exposto. Qual o político que põe ali sua esposa, seu filho e mostra a sua família? Sim, mas aí, outra coisa, eu vejo até na sua fala. Você vê que você fala assim com certo medo, mas é legal. É legítimo. E tu gera emprego, pô. Tu gera emprego pro cara o cara precisa de gente para colocar no outdoor, senão como é que o cara gera emprego? Perfeito. Tá entendendo? Perfeito. Que a galera, às vezes... E eu digo, a maioria são pessoas que nunca lhe dariam um voto. Que esculacha a tua vida, fica te escrotizando em rede social. A gente fala muito aqui no podcast, você que está nos assistindo, você que está nos vendo aí agora e nos dando a honra, o privilégio de nos assistir. E de ontem para hoje... uma explosão aqui, parabéns ao professor Ivan, um queridíssimo, parabéns a Renata da Guiar, o pessoal que veio, que já compareceu aqui, mas eu quero aproveitar essa audiência e falar o seguinte, eu falo muito, nós falamos, eu diria, falamos muito da escola, ele tem muito orgulho da minha escola, eu também tenho muito orgulho daquela escola que eu trabalho, pelo seguinte, nós temos lá uma especialização com as crianças especiais. É um negócio muito relevante, muito sério. E esta escola, ela me dá condições de eu ter uma plataforma para me tornar um pré-candidato sério a deputado distrital. Porque eu lido com as mães que são doentes, eu sei por que o menino não foi à escola, porque a mãe estava doente, então ele me conta a história, onde que ela não foi atendida, onde que ela foi. O menino especial, da mãe atípica, porque a mãe atípica no DF, ela sofre demais hoje. A mãe atípica no DF sofre demais. E são 3 leis muito importantes, que já garantem os direitos para essas crianças, mas elas não são respeitadas.
Então, hoje é preciso ver a questão dos monitores nas escolas públicas, dos educadores sociais voluntários nas escolas públicas, porque a criança merece este acompanhamento e nós estamos vivendo um momento agora de profunda decisão. Eu peço às autoridades que cuidam da educação e do governo do Distrito Federal que, por favor, e eu falo olhando para vocês, sem receio nenhum, eu peço a vocês, olhem hoje essa situação das mães atípicas, das crianças especiais, espectro autista, Down. Eu tenho lá na escola síndrome de Down, DI, autista, enfim, todos precisando muito do apoio de monitor, educador social voluntário. Então, não adianta ter uma lei. Você tem a lei Berenice que vai falar que tem que ter a inclusão educacional. Então, tem que ter todo o apoio. Então, você tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem que ter todo o apoio. Né? Então, eu coloco para vocês assim, com muita tranquilidade, a nossa escola nos dá condições de ver tudo o que acontece dentro da sociedade, porque uma escola ela é um micro-organismo e você pode ali dentro desenvolver atividades que possam melhorar a vida daquelas pessoas. E eu digo, que me preocupa muito, são 600 mil crianças dentro de escola todo dia. Se você pegar esse pessoal e um dentista atender 10 escolas, um oftalmo atender 10 escolas, você começa a tratar essa população dentro de escola, ela não precisa ir para o hospital. Se você começa a fazer as unidades de vizinhança com relação a transporte, você descobre como você pode fazer com que esta população se desloque menos para ter o atendimento mais necessário, quer dizer, CRAs, UPAs, escolas, compreende? E aí eu volto a falar sobre a questão do transporte público. O transporte público do Distrito Federal precisa ser revisto urgentemente. Ele precisa ser reconstruído do ponto de vista de ideia de transporte. Porque, cito, por exemplo, Planaltina, a minha amada Planaltina e Arapuanga. Há uma população em deslocamento constante, que adoece por causa desse deslocamento, pelo tempo de deslocamento, pela distância de deslocamento, quando nós poderíamos ter no comércio local a absorção de toda essa mão de obra. Mas quando você vai na Vila Buritis, no lado dos Conjuntos 20, as lojas estão praticamente todas fechadas. Por quê? Porque o banco que deveria fomentar este comércio quebrou. É uma realidade. Quem tentar esconder isso não vai conseguir. O BRB está numa situação vexatória. E aí como é que acontece isso? Como é que esse Banco Master apareceu? Como é que essa situação aconteceu? Odi, incrivelmente, um pai de família, uma mãe de família não consegue se esconder de quem eles devem. Pelo menos agiota. Não consegue. Mas aí, os bancos, quando você é dono de um banco, você pode pegar o seu prejuízo, a sua incompetência e abater no seu imposto de renda. Banqueiro pode abater o seu prejuízo no imposto de renda. E aí, um banqueiro muito famoso no Brasil, que investe em política, investe em tudo, ele pegou a massa falida de um determinado banco, que anda num bonezinho azul por aí, que todo mundo vê o nomezinho. É o Nacional? Você que está falando. Aí, tá com medo de falar? A massa falida desse banco tem um prejuízo de 31 bilhões de reais. E aí, um certo personagem, que agora está preso, foi lá e tentou comprar esta dívida para abater no seu imposto de renda. Este banqueiro famoso falou, não, mas eu já negociei isso aí. Você está atravessando o meu negócio. Moral da história, foi judicializado e aí tiveram que fazer um acordo. Este banqueiro famoso, tradicional, respeitadíssimo no Brasil, disse, daqui a um ano este Banco Master não existe mais. Só demorou 8 meses. E é verdade. Então... ele está falando do Vocaro e do André Esteves. Olha aí, você que está dizendo. Eu sei. Então o que acontece? O Vocaro teve problema porque mexeu no cara do BTG, Pronto. Que é o banqueiro mais poderoso do... Será que eu vou ficar vivo? Aí, então, o que acontece? Esta situação do BRB... Ele não sabe nem quem bosta que eu sou. Ela é muito mais ampla do que o morador do DF sabe. E o BRB é muito mais importante para o DF do que o DF sabe, irmão. Se o povo do DF soubesse a importância do BRB, nós teríamos passeatas na rua. O BRB, irmão, é um patrimônio dessa cidade, mas ele não é um patrimônio só físico. Ele é institucional. Eu estava na fila aos 9 anos para pagar a conta de água da Luz e da SEB e da CAESB no BRB inaugurado por Aimé Lamaison, que era o governador à época. Uma fila de 2, 3 quilômetros, que era o único banco que tinha em Planaltina. O BRB tem história, o BRB tem nome, tem legado. O que foi feito com o BRB é algo absurdo, porque ele é um agente fomentador. Toda a área rural do DF tem investimento do BRB. Soja, milho, sorgo, os cartões, tudo. Prédios. Prédios, todo o funcionalismo depende do BRB. Quantos? E outra coisa, foi lá no CEF Arapuanga que nasceu um dos projetos muito maravilhosos, onde eu trabalho, muito maravilhoso do BRB. O BRB visitando as escolas e fazendo reengenharia financeira para os servidores, para tirá-los do buraco, transformando os seus consignados em um único,
e equacionando a sua vida. Então, quando todos veem o BRB, não, o BRB é o agiota do servidor público do DF. Não é, não. Porque o BRB está lá, ele é um agente financeiro, é você que vai lá e pede. Então, eu estou muito triste com essa história do BRB e peço muito que Deus dê solução, porque agora foi negado pela justiça a entrega dos terrenos para resolver o problema. Eu acho que não deveria nem entrar na justiça, devia ter dado. Mas olha só, esse negócio do BRB. Eu acompanho um pouquinho de perto. Você vê um banqueiro bem relacionado com toda a área, mercado financeiro, com o Supremo, com todo mundo. Cara, eu não estou absolvendo ninguém, eu estou dizendo a parte emocional. Eu estou indo para a parte emocional. Ah, pô, vou fechar negócio com esse cara. Esse cara conhece todo mundo, eu vou ter toda a proteção que eu posso. E, assim, no ponto de vista, o BRB comprar o Master era um bom negócio, devido a essas paradas aí, entendeu? Sim. Então, só que você explicou muito bem. Tinha o André Esteves lá, sim, que enciumou. Porra, esse cara vai ser maior do que eu. Perfeito. Vou foder esse cara. É assim que fala, vou foder esse cara antes que eu me foda. Perfeito. E aí entrou a confusão. Porque, pensando bem, você compraria assim, o Master devido ao tanto que esse cara era bem... devido ao tanto de influência. Eu não estou dizendo que é certo ou errado, eu estou dizendo da parte romântica. Sim. Eu estou dizendo da parte que eu não estou falando nada técnico aqui. Sim. Só que é o seguinte, eu penso que o sapateiro que cuide dos sapatos. Uhum. O cara pintou um quadro para mostrar para o rei, e aí, arrumando a roupa dele para ir apresentar o quadro para o rei, o sapato estava sujo, ele chamou o sapateiro. O sapateiro engraxou o sapato, arrumou a fivela, olhou para o quadro, o senhor vai mostrar esse quadro para o rei? E o cara disse, vou. Ele falou, o senhor viu que o sapato do rapaz está debaixo da árvore, está torto? Aí o pintor foi lá e consertou o sapato. Ô, rapaz, muito obrigado. E o cara se empolgou. O senhor viu que a sombra da árvore... Falou, peraí, o sapateiro cuida do sapato. Quando chegou aos deputados a compra de um banco, é muito diferente do cotidiano de uma Câmara Legislativa. A aquisição de um agente financeiro é uma coisa muito diferente, muito sui generis, para usar o termo técnico. Compreende? Uhum. Caberia um estudo mais aprofundado, caberia uma pesquisa mais aprofundada. E aqui não estou julgando ninguém, estou falando que ninguém está certo ou está errado, só que vem lá da Bahia, o Banco Master vem lá da Bahia, da compra da rede de supermercados baiana, do Estado. Compreende, Odir? Então, assim, é uma história muito longa e que carecia, sob o meu ponto de vista, uma análise mais criteriosa. Mas aí é outra história. Agora a Inês já é morta. Agora é Mas eu sei, é que eu estou falando. Aí entrou a política, verdade, os bons relacionamentos, o network. Entendeu? Perfeito. Eu não estou dizendo que... Vão dizer que eu estou passando pano, não, que eu estou querendo defender. Não, eu estou falando dessa parte do network. Entendeu? Perfeito. O cara bem relacionado, perfeito, né? Banco com um monte de consignado. O banco tinha um monte de gente cheia da grana com conta lá. Perfeito. Então, assim, no ponto de vista dessa parada aí, era um bom negócio. Estou falando disso aí. Eu não estou dizendo de mercado financeiro, verdade, coisa técnica. Certo. Você consegue entender? Consigo. Compreendeu o que eu quero dizer? Consigo. Então, esse é o grande problema. Né? E eu me atento... igual assim, eu não estou bem arrumado? Sim. Estou aqui elegante, né? Acho que eu estou elegante, não estou, Gustavo? Tá. Estou aqui elegante, não estou? Estou elegante, não estou? Eu não tenho um real no bolso. Não é? E o Jordani está com mais dinheiro que eu. Ah, quem sou eu, rapaz? Quem sou eu? Não é isso? Tô nada. Mas eu entendi o que você falou. Mas de qualquer forma... eu e você certos. Estamos corretos, não é isso? Mas veja bem, eu me apego então, como eu disse, sapateiro cuida de sapato, então, Jordani, vai cuidar da sua vida. Ok, então vou cuidar da minha vida. Eu preciso de um transporte digno, rápido e certeiro para Planaltina e Arapuanga. Eu preciso de um terminal rodoviário em Arapuanga porque as pessoas pegam ônibus ao relento de manhã para ir trabalhar e voltam da mesma forma. Eu preciso de um CRAS, de uma UPA, de um restaurante comunitário em Arapuanga porque pessoas estão sentindo fome. E é digno que as pessoas comam, pelo menos comer pelo menos. Então vou cuidar, o sapateiro cuida do sapateiro, né? Cuida do sapato. Então estou cuidando do meu sapato, que é Planaltina e Arapuanga. Mas acontece que quando eu ando em Santa Luzia, Porto Rico, Sol Nascente, Varjão, Estrutural, é a mesma coisa. Vou em Água Quente, é a mesma coisa. Então, acontece que 780 mil pessoas no Distrito Federal estão vivendo uma situação precária. E nós não estamos fazendo nada. O Odir não está fazendo nada, Jordens não está fazendo nada, Arthur não está fazendo nada. Os meninos nós não estamos fazendo nada? Estamos sim. Porque esta comunicação aqui, quem estiver nos assistindo hoje, 9 horas da noite, e amanhã e depois nos cortes e tudo mais, vai saber. Tem gente de bom coração, tem gente de boa índole, tentando entrar na política para fazer a diferença. Vai fazer a diferença? Não sei, irmão. Eu não sei se eu vou conseguir. Mas, feliz do homem que é escravo de uma grande ideia. A minha ideia é um Distrito Federal mais justo para todos, porque ninguém nasce no mesmo ponto. Mas você é romântico? Você tem esse romantismo ou tá mais pé no chão?
depois Eu tô de te achando um pouco romântico. Não, mas não. Tô te achando meio... Não estou romântico porque, veja tô bem... achando aqueles caras que tomou um cogumelo... Negativo, só o fato de eu hoje estar sob a liderança de Lucas Contonhanes, o maior formador de nominata do Distrito Federal, a mente que pensa o tabuleiro da política como ninguém no DF, só de eu estar sob o comando dele, prova que eu estou racional, não estou romântico. Eu simplesmente tenho hoje um comandante que pensa a parte prática e que eu digo para você que pretende ser candidato. Não, eu não pretendo, não. Não, para você que está nos assistindo, que pretende ser candidato, não vá pelo canto da sereia. O Lucas Contonhanes, nosso presidente, que hoje tem uma nominata formada, hoje tem uma visibilidade muito grande, tanto é que está sendo sondado por vários partidos para... O PSD quer que ele vá para lá. Você vê que loucura, né? Querem que ele... Partido grande, hein? Partido... Não, gigante. Gigante. Entendeu? Eu, particularmente, acho que se ele estando lá, ele faria um trabalho extraordinário. Acho que ali, se ele pegar a galera, ele faz uns 3. Com certeza. Né? Porque é diferente, né? Você tem voz de legenda, um partido que tem mais tempo de TV. Perfeito. Né? Então, o que acontece? O 55 é um número Apesar muito que forte. o PRD também é fortíssimo. Agora, tem a outra parte. Dos considerados menores, o PRD é o mais estruturado. O Lucas tem um apoio irrestrito da Nacional. A Nacional, isso aqui eu estou falando, não é de coisa que eu ouvi dizer. Mas o PRD não é partido pequeno, não, tá? É partido médio. Está ali considerado pequeno, não é. Mas porque ganhou deputados nessa janela. Cresceu bastante, cresceu muito. Então não é partido pequeno mais. Não mais. Rio de Janeiro, uma força incrível, o PRD então, Rio de Janeiro. É um partido de médio para grande. Médio para grande. Mas, mesmo o patamar do Podemos. Mas é porque ele vê, a Nacional foi vendo os líderes regionais que poderiam fazer a legenda criar força. E no DF, quando viram o Lucas fazendo o trabalho que ele está fazendo, porque tem um trabalho de bastidores que o Lucas faz que nenhum outro faz. E eu não posso falar aqui porque é a prática dele, eu não vou... Vai entregar o ouro. Não vou entregar o ouro, mas eu digo assim, você que pretende ser candidato, meu irmão, minha irmã, se um dia você tiver a oportunidade, vá ao escritório do Lucas e sente com ele 5 minutos. Ele não vai te dar mais que 5 minutos, porque a vida dele é muito corrida, mas em 5 minutos ele vai te traçar o quadro, ele não te esconde nada. Inclusive, quando eu cheguei para ele nessa nova jornada... Você vai sair de lá na última hora não, né? Deixar o Lucas e deixar uma nominata que vai fazer com certeza um resultado positivo, entendeu? Então não há a mínima chance de eu deixar este que é hoje o maior formador de nominata do DF, sólido, sério, realista, porque ele fala para o candidato. Às vezes o cara chega e fala, quantos votos você acha que você vai ter? O cara fala, vou ter uns... 1000 votos. 1000 votos. Ele fala, irmão, eu vou fazer uma pesquisa, depois você volta aqui. Ele faz a pesquisa. O Lucas tem um instituto de pesquisa dele que ele te dá a realidade. E ele fez uma com o meu nome e ele mandou me chamar. Em 3 minutos ele falou assim, eu preciso de você nas feiras, eu preciso de você nas ruas tais, no bairro tal, eu preciso de você em tal lugar. Foi um prazer te ver, tchau. Meu irmão, recado dado. Papo reto. Papo reto, não tem esse negócio de, não, você vai arrebentar, não. Entendeu? Então ele vai direto ao ponto e te mostra onde você precisa crescer. Ele não fala que você vai ganhar. Você quer ser político? Então você tem que agir como político. O cara chega no partido, porra, tu vai arrebentar de ter voto, mas o cara sabe que você vai ter uns 2000 votos ali. É isso. Aí o cara se ilude. Aí o cara contrata até a social media. Tem um que tá montando nominato aí, contratou até a social media. Não, era humilde de repente. Não. Então o que acontece? O Lucas... Você não vai pro Avante, não? Por que você travou? Amo Daniel Radar. Eu também. Amo o pessoal, amo todo mundo. Você travou quando eu falei de Avante. Não. Adoro. Para com isso. Tá querendo corte, ó. Tá procurando corte. Não quero corte, não. Amo. Isso aqui não é corte, não. Não corte. Amo o Avante. Você vai pra lá? Não, nós estamos bem, estamos muito bem localizados. O Avante pagou a luz? Daniel, você é meu irmão. Eu vou trazer o Daniel. A Avante também paga a luz, não paga água. Traz o Daniel Radar aqui, é um jovem brilhante, tem um futuro extraordinário. Mas enfim. Meu irmão, eu gosto dele. Então, o que acontece? O Lucas fazendo esse trabalho, é o nosso líder, nosso presidente, consolidado em nível nacional. E aí fica essa conversa por o Lucas vai sair do partido, vai perder o partido. Querido, vou falar uma coisa. A Nacional tem um respeito pelo Lucas. Não é que eu ouvi dizer, não, o telefone aqui, a mensagem, sabe? A forma como os caras tratam ele é um negócio extraordinário. Ele é uma pessoa fora do comum pela praticidade e, ao mesmo tempo, pela bondade. O Lucas é um cara bom, cara. Sabe por quê? Alguns caras falam para mim assim, isso dá corte, ó. Os caras falam assim, Jordan, você está lá com o Lucas. O Lucas, ele
ele vai cobrar, ele não sei o quê. Eu falei, Aí só quer 50% do gabinete, aí eu falo é assim, digno. pois é, eu fui 3 campanhas com os bons. Você está falando que eu andei 3 campanhas com os bons e eu não ganhei. Então agora eu vou Só andar. tomou fumo. Agora eu vou andar com o Lucas, então, já que você está dizendo. Eu vou falar coisas que você não vai falar, mas eu vou falar. O Lucas, ele pede 50% do gabinete de quem ganhar pelo partido. É justo, sabe por quê? Eu não vou citar nomes. Eu lembro que o Rogério Morro da Cruz ganhou a eleição e um dos candidatos estava passando muito apuros. Ele foi lá e empregou o cara no gabinete e o cara hoje conseguiu arrumar a vidinha dele. Ele empregou no gabinete do... Ele estava com problemas de processo e tudo, né? Teve uma boa votação e foi para o gabinete do Rogério. Então, eu vi que todo mundo que foi candidato pelo PMN lá, a grande maioria teve a sua colocação. Os que não tiveram é porque não queriam. Eu dou até um exemplo. Né? Até pouco tempo, olha o tanto que o nome do Aderivaldo Cardoso cresceu. Aderivaldo, hoje foi candidato a distrital, inclusive vou trazer o Aderivaldo aqui. O Aderivaldo, ele cresceu muito como administrador do Jardim Botânico. Ele cresceu muito politicamente. Por quê? Porque o Lucas tem essa cota. Sim. E ele dá chance aos caras que não ganharam a eleição ter uma colocação. Você entendeu? É porque, na verdade, as pessoas acham que o Lucas. As pessoas acham que o Lucas quer para ele 50% do mandato. Não, ele quer para o grupo. Compreende? Ele quer para o grupo. Ninguém do grupo de Lucas Contonhones é desatendido. Ele absorve o grupo dele. Você quer ver quem faz isso? Eu vou te dar um partido que faz isso. O Republicanos. Pronto. É isso. Todd Moreno está onde? É isso. Parque da Cidade, Parque da Cidade. Você pega outros candidatos, estão aonde? Sempre tem algum lugar. Sim, sim. A Leila do Vôlei foi senadora porque o Republicanos deu uma visibilidade a ela de estar na Secretaria de Esporte. Ela foi primeira suplente, eu lembro disso como se fosse ontem. Você vê presidentes hoje sofrendo para montar nominata, mas ele não passou 4 anos cuidando das pessoas. Não. Passou a eleição, o dele foi eleito e seguiu a vida e ele deixou as pessoas. Acabei de falar do Eduardo Pedrosa aqui, a nominata quase toda foi para o gabinete dele, entendeu? Foi até mais de 60% da nominata foi para o gabinete do Eduardo Pedrosa ou está colocado em algum lugar. É isso. Entendeu? É isso. E realmente, e hoje as nominatas estão com a mesma filosofia do Lucas. Não, você vem para cá, se você perder a eleição... Pronto. É isso. Entendeu? Então, assim, hoje, eu estou lá, muito feliz, muito bem colocado, graças a Deus. Nosso deputado é o Rogério Morro da Cruz, vai disputar... É o cabeça de nominata? Vai disputar a reeleição por lá, é natural, é normal, está tudo certo, não tem problema nenhum. Só que eu sou senhor do meu pensamento, da minha ideologia e do meu trabalho. Vou trabalhar dia e noite para fazer jus ao mandato. Mas ali, você tem um conforto, vai disputar por igual. Pronto. Não é? E você sabe o X de votos que você tem que alcançar. É isso. Né? Lá, a nominata hoje é propícia a ter pelo menos dois nomes, né, eleitos. A nossa nominata está pronta, tem ainda... todo mundo sem nominata, sem nominata. Tá pronto, a nossa nominata está pronta, ainda tem uma gordura ainda tem uns nomes ainda que nós ainda temos, caso ocorra alguma interconveniência, mas enfim, está tudo redondinho, tudo certinho, né? Graças a Deus. E nós já estamos construindo como que o grupo todo pode ser agregado, cuidado, zelado, porque essa é a missão do nosso chefe. Eu posso dizer que hoje, em matéria de política, você está no melhor momento, que hoje antigamente você não trabalhava politicamente nos bastidores. Hoje eu estou vendo você mais bastidores. Eu te criticava por causa disso. Sim, e é muito importante eu ressaltar aqui e falar publicamente que você sempre me ajudou a construir o político que eu deveria me tornar. Sim. Você sempre me fez críticas pertinentes e que me fez refletir acerca do que eu precisava mudar. Eu nunca guardei essas críticas como algo que o Odir está me criticando. Não, o Odir está me ajudando a enxergar algo que eu não estou vendo e ele tem visão macro e eu tenho visão micro. E aí, irmão, eu saí de Planaltina. Saí de Planaltina em Arapuanga, andei, vi tudo o que eu precisava ver, voltei para casa muito mais consciente e maduro e hoje eu digo para você, tenho um plano muito consistente para Planaltina e Arapuanga e que serve para qualquer outra RA. Sim, porque tem que ver 2 métodos, o método Cláudia Abrantes e o método Yolando. Um dos segredos, né, que não tem segredo para a eleição, é você ter voto em todas as cidades. Perfeito. Né? Você ter só... Até o Rogério Morro da Cruz ganhou a eleição, ele tem voto em outras RAs, Sim. Senão ele não levaria. Sim. Não é? Sim.
E é o seu caso também. Acho que o Lucas deve ter te dado essa dica. Também, e assim, sempre com aquela Que visão... você é um nome conhecido no DF, desculpa interromper. Não, relaxa. Aqui é um bate-papo, é uma conversa entre amigos. Então, assim, o fato de também ter muitos projetos na área de educação, os projetos que eu desenvolvo lá na escola, elas servem em qualquer escola. Então, eu mando isso para os diretores, eu mando isso para os meus colegas, olha, eu estou fazendo isso, vê se dá certo aí. E às vezes dá. E a pessoa, na bondade, me leva lá, ó, Jordan, vou aqui te mostrar. A gente acaba sendo conhecido, sendo visto. Tirada as devidas proporções, o que as escolas cívico-militares fazem hoje, você faz isso há muitos anos. E até melhor. Faz muito tempo, porque tem uma coisa interessante. A escola que eu trabalho, ela é da comunidade. Ela é aberta para a comunidade. Lá não tem segredo. Então, assim, quanto eu recebo de verba? R$ 43 mil por semestre. Está lá no mural. Só. Porque eu não vou atrás de emenda, eu não busco outros recursos, é só o que o GDF manda. Se ele acha que deve mandar isso, é escola integral, 10 horas por dia, 5 refeições, 2 idiomas, matérias complementares, reforço. Recebo as crianças especiais, todas elas são acompanhadas e tratadas. Lá é de primeira a... 6º ao 9º ano. Ah, a galera já adolescente. Já adolescente. Críticos, entendeu? Críticos. Tem maconheiro lá, não? Não, mas você já teve casos lá de questão de violência doméstica, não já? Quando o aluno te reporta, você faz alguma coisa? Muitos casos chegam, nós temos a sala de orientação educacional, então a nossa orientadora senta com eles, faz essa filtragem, a gente faz o encaminhamento para os órgãos competentes. Então, a transparência é algo fundamental. E que eu aprendi isso na escola. Isso eu vou levar para a Câmara. Isso eu vou levar para onde eu for. Mas, assim, você já pegou algum caso? Você tem alguma história assim? Conta genericamente, sem expor ninguém. Não, nós temos esse caso recente agora do rapaz que... Eu não sei. É um rapaz que não aceitou o fim do relacionamento e levou o corpo da ex na delegacia. Ele cometeu o feminicídio e levou o corpo. Então... Era aluno de lá, da sua escola? O sobrinho, o filho o sobrinho dessa moça que morreu é nosso estudante, né? Então, assim, temos isso na comunidade, vivemos essa realidade, porém, nós fazemos com que essas crianças tenham dentro da escola, onde um tempo diferenciado, um tempo dissociado da realidade delas, compreende? Então, o que acontece? Quando ele está dentro daquele espaço de 10 horas, tem tanto afeto, alimentação na hora certa, banheiros limpos de 2 em 2 horas, barras de espelho nas paredes para que ele possa combater o bullying assistindo. Inclusive, acho muito importante os projetos de combate ao bullying. Não pode parar. Eu recomendo a você, professor, professora, não deixe parar dentro da sua escola qualquer projeto que tenha de combate ao bullying. A cicatriz emocional ela é muito forte. Quando você permite que alguém sofra alguma violência emocional, essa violência vai aflorar lá na frente. Lá na frente, ela plantada, ela vai para uma janela killer, ela fecha na mente e lá na frente um gatilho vai acionar, aí você fala, fulano nunca fez nada de errado, agora matou alguém. Fulano nunca fez nada de errado, agora atropelou alguém, agrediu um idoso. Não, aquilo foi plantado em algum momento, ficou guardado e num dado momento um gatilho colocou para fora. Então, os projetos de combate ao bullying nas escolas é fundamental. Gustavo deve ter sofrido muito bullying, porque ele é muito calado, eu tenho medo dele. Eu tenho medo de cara muito calado assim. Eu tenho medo dele. Eu tenho medo desse maluco aí. Mas é interessante, né? Araponga teve muita... Não, deixa eu falar direito o lugar. É Arapuanga, como é que fala? Arapuanga. Eu não consigo falar. Arapuanga. Isso. Evoluiu lá alguma coisa? Asfalto, chegou? Olha, tem muitos anos que eu não vou lá. Nós temos um hiato. E aí eu tenho que ser claro e eu tenho que ser muito honesto. Tem que ser muito honesto aqui. Tem que falar a verdade. Então, vamos lá. Eu dirigi uma escola durante 10 anos, única escola de Arapuanga. Sem asfalto, a água era particular, era de uma empresa que vendia a água e tal. José Roberto Arruda assume o governo. Em um ano, ele fez 3 escolas, fez um posto de saúde, asfaltou o Arapuanga, fez a rede de captação de água pluvial, iluminou metade do Arapuanga, porque a outra metade tinha uma iluminação, e ele reformou a que já tinha. Então, neste espaço de 15 anos, nós viramos cidade. Mas a cidade, Arapuanga, não evoluiu do que ela precisava evoluir. Nós precisamos do restaurante comunitário, o terminal rodoviário, a delegacia, a UPA. Lá está precisando de UPA? Bota aí 5 coisas que está precisando lá, vai. Terminal rodoviário, delegacia, UPA. Não, devagar, homem. Vamos, 5 coisas. Vamos lá, vai, bota aí no dedinho isso. Terminal rodoviário. Vai assim, terminal rodoviário. UPA. UPA. Uma UPA, né? Seria a mão na roda lá, hein? Resolve. E desafogaria o hospital pra caramba. Desafogaria o hospital, a área rural. A área rural A área rural toda iria, né? Então, a UPA, terminal rodoviário, a delegacia. Mas não tem nem previsão?
Tá lá as placas. Mas o quê? Restaurante comunitário. Restaurante comunitário. Restaurante comunitário, Esse aí, irmão, porque agora tem janta. Tem janta, tem café da manhã. Café da manhã. Tem café da manhã mesmo? Tem. Então, isso salvaria, veja bem, seria importantíssimo. E está lá a área, está lá a placa, falta começar, falta fazer. E aí por isso que eu faço essa justiça histórica. Olha só como é interessante. Professor Jordenes, por que o senhor fala essa questão do capitalismo, socialismo? O senhor é de direita? Eu sou de direita, ponto. Tem que rapaz, cuidado. Mas eu posso fazer o quê? Eu também sou. Então, o que acontece? Porque tem uma coisa, a fome, a sede, a miséria e a doença, ela não tem ideologia. Ela existe por si mesma. E nós precisamos combater isso. E se você se esconde de trás da sua ideologia para não socorrer as pessoas, você não é mais do que um covarde. Aí eu recomendo assistir o podcast ontem do professor Ivan. É isso. Que ele deu uma aula lá para todos nós. Compreende? Então, o que acontece? Quando nós abrimos a escola, e eu faço a justiça histórica, Cristóvão Buarque, no orçamento participativo, acatou o pedido da comunidade e construiu uma escola em Arapuanga. Não tinha nada. Podia ter sido a delegacia, podia ter sido um restaurante comunitário, podia ter sido qualquer outra coisa. A comunidade pediu uma escola. O Cristóvão construiu uma escola em Arapuanga sem documento. Ele fez a escola para a comunidade. O CEF Arapuanga, a escola que eu dirijo, foi construída por Cristóvão Buarque. Ele perde a eleição, Roriz inaugura a escola. E a escola passou a ser o centro de tudo. De vacina, de entrega de cesta básica, de tudo. Tudo era na escola. Reuniões da igreja, tudo na escola. E um dia, entregando cesta básica na escola, milhares de pessoas em volta da escola. O pátio cheio de cesta básica. Não tinha outro lugar para entregar. Não tinha outro lugar para entregar. Pega-se a última cesta básica e ainda milhares de pessoas em volta da escola. O Roriz fala assim: eu só vou embora depois que entregar a última cesta básica para a última pessoa. Ele ficou lá, voltou uma carreta, buscou e foi lá. Enquanto a última pessoa não pegou uma cesta básica, ele não foi embora. Eu sei porque eu já vi isso no Paraná. Você viu, você é testemunha do que eu estou falando aqui. Eu já vi isso lá no Paraná várias Então, vezes. o que acontece? Matou a fome daquelas pessoas. José Roberto Arruda fez a iluminação. Ele estava em cima de um cupizeiro, o Roriz falou para ele. Em cima de um cupizeiro em Arapuanga. Você tem que iluminar isso aqui, Arruda. Se vira. E ele iluminou. Eu tenho que fazer justiça histórica. Eu não posso aqui me esconder. Não. Não, tem que falar. Então, fez, está lá. E depois disso, Odir, o bairro virou cidade e a cidade ainda não deu um passo para ser cidade. E precisa virar cidade. Então, você tem que botar, eu vou lutar por essas 5 coisas. Não, mas repete aí, eu estou dando uma moral para você. Não, nós vamos fazer acontecer independente de qualquer coisa, porque não dá mais para esperar. O restaurante comunitário de Arapuanga, isso, vai pontuando isso aí. O terminal rodoviário de Arapuanga, a UPA de Arapuanga, o Centro de Línguas de Arapuanga. Não pode uma criança andar 8 quilômetros para poder aprender um idioma, porque hoje é fundamental saber o inglês, irmão. Saber um francês ou um espanhol é fundamental. Tem que ter isso, não pode deixar. Porque é que uma criança de Águas Claras, uma criança... E outra coisa, eu quero falar isso bem claro, eu lutei por escola pública em Águas Claras. Entendeu? Inclusive lá no Jardim Mangueiral, eu queria fazer uma justiça histórica. Para seu raciocínio aí, Jardim Mangueiral, não esquece não. Se eu estou falando ao vivo, se eu mandar tu lá em Planaltina para fazer uma gravação com ele sobre restaurante comunitário, a escola dele, tu vai para mim? Vai mesmo? Não, sério, sem brincadeira. É compromisso no ar. Depois vamos dar. Depois faz um preço bom, hein, filho da puta. Não vai me fuder, não. Vamos lá, Mangueiral. Jardim Mangueiral. Tive a ideia na hora, não vou as audiências públicas, por favor, peguem a documentação. As audiências públicas do Jardim Mangueiral para a construção da escola de Jardim Mangueiral, a única, a primeira, professor Jordenes estava nessas audiências. Eu puxei essas audiências públicas. Através do apoio, tem que fazer justiça também, ao deputado Rafael Prudente, que me conseguiu as audiências públicas junto à Secretaria de Educação. Quem foi o secretário Isaías à época. Nós fizemos audiência pública. E a escola que existe lá hoje, o professor Jordenes começou essa luta junto com o Ivo Leão e as associações lá. Então, eu quero levar o CIL para dentro de Arapuanga, porque... O CIL, explica direitinho o que é o CIL. É o Centro de Línguas. É onde uma criança humilde aprende línguas e é certificado. Não é só as crianças, né? Até os adultos. Mas quando eu falo das crianças humildes, porque é nessa idade que ele vai aprender esse idioma muito mais rápido, mais fácil e vai usar para o resto da sua vida. Sim, inclusive, a gente está mexendo muito com IA, né, Gustavo? E às vezes... Então vai, dita essa porra aí. Eu não gosto desse moleque, não. O que acontece? Assim, eu tô dizendo que às vezes aí tá aprendendo IA e às vezes é importante a gente ler primeiro em inglês, que às vezes vem traduzido, não vem do jeitinho que a gente... Então, veja bem,
O CIO é certificado. Quando o aluno termina o curso, lá ele recebe um certificado que ele pode usar no mundo inteiro. Ele pode ensinar um idioma hoje. Compreende? Isso é muito valioso. Não, isso que você falou é sensacional, cara. Então, o que acontece? Eu preciso levar essa unidade do CIO, quando eu falo em Arapuanga, porque eu preciso levar também para Sol Nascente, Santa Luzia, Varjão, Estrutural. Tudo que eu fizer em Arapuanga e Planaltina, eu posso levar para as outras RAs. Porque a educação, ela é a educação, a informação, o aprendizado é uma maneira de você subir um degrau na vida. De você dar uma vida melhor para você e para as pessoas à sua volta. O quinto, que é extremamente valioso, e você vai concordar comigo, a unidade SESC, SESI e SENAI em Arapuanga. Eu preciso capacitar a mão de obra, porque é a mão de obra do serviço básico que movimenta a economia das comunidades mais vulneráveis. O eletricista, o encanador, compreende? Tu acha o pedreiro hoje? Fazer Não tem, cara. Não tem? Mecânico? Não tem. Eletricista? Não tem. É um sufoco, né? É isso que eu estou falando. Então você imagina... Tem pedreiro hoje ganha mais que advogado aí, cara. Imagina, Odir, num mandato eu consegui. Se eu conseguir isso, eu encerro a minha vida política. Não, porque assim, muitas vezes... Pô, tô te interrompendo. Fica à vontade. Hoje tá foda. Não, é porque o papo tá bom. O papo tá bom, eu esqueço, tô no podcast, fico batendo papo. É isso. Porque muitas vezes um deputado ele nem precisa do recurso, ele precisa da influência de um mandato de deputado. Odir, o boto na lapela te dá acesso a você fazer pela sua comunidade. Muitas vezes não é nem a emenda. Por que se apegam tanto a essa questão de emenda? A emenda é só para... A emenda é importante, mas ela arrebenta o mandato, ela arrebenta a liderança, porque passa a ver tudo monetário, e não é monetário, é influência, é sobre quem conhece quem, é sobre onde portas que você abre. Não, você está certo. Estou concordando com você, mas eu vou dar um adendo. Pô, o Reginaldo Veras mesmo, ele usava os recursos dele tudo para reformar a escola. Pronto. O Veras, Compreende? Gabriel Magno. Pronto, compreende? Olha que eu nem gosto. Pronto. Lá da Enfim, esquerda. Pronto. Mas só para você ter uma ideia, né? Então, eu te dou razão, concordo com você 100% do que você falou, mas também tem o outro lado, né? Concordo. Porque, veja bem... Eu estou concordando com você. Você então, um mandato eu reúno 10, 15 empresários poderosos de Brasil. Olha, preciso que vocês investam em Arapuanga. Às vezes nem isso, cara. Às vezes você leva o governo lá para dentro. Pronto. Você quer que eu vote com a delicada aqui, mas, por favor, ajuda a minha cidade. Eu vou dar um exemplo. Essa polêmica aí do BRB aí, teve um deputado que se sacrificou, mas aconteceram 1.200 nomeações. Ele mas tem que nomear meus 1.200 lá, que é a família que está sofrendo. E nomeou. Você já sabe mais ou menos do que eu... Jorge Viana. O Jorge Viana, ele não vai falar isso abertamente, mas ele falou, cara, eu vou fazer um sacrifício. Mas você vê, não precisou de recurso. Ele precisou da influência dele. Da influência dele, entendeu? E deu um desafogo, né? O mandato, ele não é do cara. O mandato não vai ser do Jordanes. O mandato é da população de Planaltina, Arapuanga, do DF inteiro. Porque não é um deputado distrital, não é regional, é distrital. E o deputado distrital, ele é uma figura híbrida, ele é uma jabuticaba. Ele não é nem vereador, nem deputado federal, nem senador, mas ele fala com o governador a hora que ele quer. Ele tem um gabinete melhor do que o federal, ele tem uma verba maior do que a do federal, compreende? Mas ele tem que responsabilizar, porque o poste está apagado, tem um buraco na rua, não está captando a água da chuva. E é responsabilidade dele, sim. Dele, sim. Claro. Compreende? Então, assim, eu estou preparado psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, para doar um tempo da minha vida para fazer com que Planaltina, Arapuanga e o DF, seja um lugar mais justo para viver hoje. Eu ajudei uma quadra a ser reformada, e essa eu não posso citar o nome do deputado. Aí eu falei para ele, quando você não reformar essa quadra, eu mostro ela aqui todo dia no meu Instagram, vou fazer matéria, vou encher o saco. Pronto. Aí ele reformou lá, a quadra tá bonitinha, bicho. Ficou bonitinha a quadra. E não tem uma sensação em você de poder, de você ter feito isso bem? Não é isso. A conclusão que eu cheguei, né? Que muitas vezes também eu vejo esses influencers aí, comunitário, por exemplo, que eles atacam pessoas e não mostram problemas. Odir, eu estou muito preocupado com uma coisa. Está havendo uma escalada da violência nos hospitais, culpa de pessoal caçando clique em hospital, menosprezando e humilhando enfermeira, vigilante, médico, entendeu? E expondo pessoas doentes, passando mal. Então, o que acontece? Eu sou totalmente contra isso. Por quê? Porque lá na pandemia foram essas enfermeiras, foram esses médicos que salvaram N vidas, porque milionários entraram em hospitais caríssimos e não saíram de lá. E pessoas humildes entraram em UPAs e saíram vivas. Por quê? Dedicação deste povo da saúde, meu irmão. Eu estava vendo o rapaz, Zé do Caixão, lá de Planaltina. Esse rapaz, eu vi ele com uma pessoa lá no colo, lá no hospital, e eu vejo que ele afronta os servidores, cara. O servidor já está cheio da pressão. E eles tentam deixar entender que o servidor é canalha. Cara, não é, cara. Eu imagino. Cara, eu não consigo ficar
um minuto dentro do hospital. Uma pessoa que esteja com um transtorno mental, que vê uma cena dessa e acha que isso é o certo, pode entrar num hospital uma hora e fazer uma loucura. Tirar uma vida de uma servidora, de um servidor que é pai e mãe de família. Então, assim, eu tenho muito cuidado com isso. Eu não faço política desse jeito. Não faça, por favor. A minha política é uma política de ideia, é uma política de enfrentamento à ideia do outro com argumentos. Então, para isso, eu vou ler lá Roger Scruton, Theodore Dalrymple, eu vou ter a teoria, mas também vou ter a prática, irmão. Porque você chegou, como é que eu estava? Estava despachando em telefone, eu estava fazendo o quê? Eu estava deitado no chão. Estava deitado no chão, igual um doido. Por quê? Porque passei a madrugada aí esperando, porque essa noite choveu bastante, esperando para ver como é que ia ser a situação do pessoal do terminal de ônibus de Arapuanga. Que não tem um terminal, é só um lote. Então eu faço a minha parte, irmão. Eu não tenho um discurso, eu tenho uma prática. Eu me apodero do meu discurso, eu me apodero daquilo que eu prego. Mas e muitos desses caras vão ser candidato. E se for candidato, eu vou expor todos. Esses eu vou. Que faça o que quiser comigo. Entendeu? Apesar que eu tenho um negócio lá no meu carro que não é pra mim, não. Eu ando com uma paradinha lá no meu carro, tudo legalizado, não é pra mim, não. Então assim, eu tô nem aí. Todos os meus eu sou antiviolência, total. Todos os meus adversários políticos de Planaltina, nenhum deles não é pra mim, não. Tem deslealdade da minha parte. A porra do Zeca do Caixão lá, desculpa, eu não queria usar o seu podcast pra isso. Não, relaxa, tranquilo. Mas mostra o outro lado que você reivindica, você critica, mas você é propositivo e mostra a solução. Tanto é, veja bem, reforma tributária. Olha que coisa importante. Para o DF, reforma tributária. Ninguém fala disso, nem os próprios deputados, e deveriam falar. Reforma tributária. O ano que vem, só pela reforma tributária, o imposto não ser recolhido mais na produção e sim no consumo, o DF vai ganhar 5,3 bilhões de reais a mais de arrecadação. Eu proponho que esse dinheiro seja usado na saúde. Ao invés de eu ir lá para a porta do hospital, expor uma enfermeira, um médico, ridicularizar alguém, pegar alguém que está quase carregando o colo, eu vou falar, eu preciso de mais recursos dentro dos hospitais porque vai vir 5,3 bilhões de reais a mais só pela mudança de tributação. Cadê o cara vai estudar a reforma tributária? Não vai. Eu sei, mas você falou uma coisa no começo do podcast que me marcou. Eu vejo, muita gente vejo do meu dia a dia, que as pessoas deixam para cuidar da saúde quando está ali nas últimas pontas. Né? Sim. Não há prevenção. Enfim. Porque quando eu assumi a escola, eu tinha 17 meninas de 13 a 16 anos grávidas. Da porra. Hoje é 0. Porque o trabalho preventivo feito da escola, eu levei para dentro da escola, eu agradeço aqui publicamente a Rose, que é a coordenadora da UBS 5 de Arapuanga. Eu agradeço a Rose, que foi minha parceira, é minha parceira. Levei a saúde para dentro da escola, orientei as meninas, ensinei as meninas, chamei as suas mães, entendeu? Então, o que acontece? Esse trabalho foi feito, é um trabalho de saúde que pode ser feito dentro das escolas. E você vai ter um resultado imenso. Eu vou falar uma coisa para você. Você aproveitou bem essa 1 hora de podcast, aproveitou super bem, também deu show. Seu amadurecimento político... Não foi bom, Gustavo? Olha ali que é crítico, chato. Olha, foi muito bom. O que me impressionou aqui foi seu amadurecimento político. Incrível, sabe? A quarta pessoa que eu venho aqui e eu vejo esse amadurecimento. Obrigado, irmão. Tem que entender como é que a política funciona. Obrigado, irmão. Não é? E eu tenho certeza, hoje, 9 horas eu boto lá, né? Já ao vivo, já coloco no ar hoje. Cara, quero agradecer muito a sua presença. Tem um QR Code aqui, ó. Onde eu ponto? Tem um QR Code ali, ó, na tela ali, é o Instagram do professor Jordanes. É isso aí. Odi, muito obrigado pela sua oportunidade. Amanhã, 9 da manhã, um corte, meio-dia, outro. Pronto. Assim, já está programado já. Já faço os cortes hoje. E eu tenho muito orgulho do cara que você se tornou, do homem que você se tornou, do pai de família que você se tornou. É um orgulho para mim, é uma alegria para mim. E eu sou um dos poucos do DF que tem a autoridade de chamar de nego. Né? Eu gosto. Então, eu sou o quê? Então, eu falo nego. Eu sou homem, tá? Eu não tô querendo, não. Então, ainda bem que ninguém me conhece. Você é um irmão querido e eu peço muito a Deus que você seja muito feliz, porque você merece, cara. Cara, Você é demais, cara. Você é demais. São 5... já vou pro 6º ano, né, de reconversão. Mas é idade também, né? Já vou fazer 50 anos, a idade chega. Tem que tomar testosterona e tadalafila todo dia. Diretor, você já tomou tadalafila? Tenho 30 segundos? Tem 30 segundos? Fala aí, meu diretor. Tem? Você que está nos assistindo, meu irmão, as águas do rio passam, mas o rio continua. Você não é água de rio, você é o próprio rio. Faça a sua história, onde quer que você esteja, faça o seu melhor. Há uma recompensa depois. Não acredite que tudo acaba aqui. A Terra não é uma estação de chegada, ninguém veio aqui para ficar. Aqui é um ponto de partida. Deus te espera e Ele quer te chamar de meu filho, minha filha. Faça o seu melhor. Até a próxima. Pode cortar, diretor. Gosto de sair